primeira igreja presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando às nações. Aqui estamos por essa razão. O sangue de Jesus Cristo, presbítero Manuel, presbítero Moisés, presbítero Clécio, presbítero Jorge. O sangue de Jesus Cristo. Alene, o sangue de Jesus Cristo. Por isso que você está aqui. Não é, Vívia? Há 15 dias, ministramos a primeira lição, ou melhor, a segunda lição, da nossa revista. Segredo da comunhão cristã. E a segunda lição teve como tema: amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Só relembrando, guerreira Raquel, carinhosamente Kel, que esse é um mandamento recíproco. Um mandamento que nos conduz à mutualidade cristã, Elinardo. Eu faço para com você e você faz para comigo. E assim sucessivamente. Tu sabes disso. Esse é um dos mandamentos, Vívia, que faz parte do bloco de mandamentos que apontam para a seguinte verdade, vovó Diva. A verdade de que os discípulos valorizam relacionamentos. Os discípulos valorizam relacionamentos. O amor é um dos mandamentos, presbítero Adualdo, e tu sabes muito bem, um veterano de guerra santa. É um dos mandamentos que está no bloco dos mandamentos que apontam para esta verdade. Os discípulos valorizam relacionamentos. Dissemos aqui que o amor é um mandamento. Segundo, dissemos aqui que o amor é um mandamento para todos. Lembram? Para todos. Terceiro, dissemos aqui que devemos amar como Deus em Cristo nos amou. E quarto, dissemos aqui que o amor manifesta a nossa identidade cristã. Todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês fizerem o quê? Amem uns aos outros, e todos saberão, através desse ato e ações, que vocês são meus discípulos. Isso é maravilhoso. Agora vamos para o segundo mandamento desse bloco. Desse bloco que aponta para esta verdade, a verdade de que os discípulos valorizam relacionamentos. Vamos para o texto então, Romanos capítulo 15. Vamos lá. Romanos, o capítulo 15, versículo 7, está ali no texto. O que é que diz o texto aí, povo amado, povo querido? Romanos 15, versículo 7, toda a igreja pode ler, por favor? Todos. Portanto, diz o texto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. O outro texto, Romanos 16, nós não vamos ler todo o texto do 1 ao 16, vamos ler apenas o versículo 16. Romanos 16, carta de Deus, o versículo 16. O versículo 16 faz parte do encerramento desse capítulo.
E ele resume muito bem o que Paulo já vem fazendo em todo o capítulo 16. Todos novamente, por favor. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Entendam aí, adiantando logo, saudai-vos uns aos outros é mandamento, é princípio. Agora, com ósculo santo é questão cultural, não é? Para os países do Oriente, um beijo no rosto é uma saudação. Para os países aqui latinos, para nós que somos americanos do Sul, América Latina do Sul, ou América Portuguesa, como é que nós cumprimentamos os outros aqui com mais frequência? Um aperto de mão, o abraço é muito típico nosso como nordestino. Veja que até dentro do Brasil, Neuma, até dentro do Brasil existem as suas manifestações culturais. Para o nordestinozão, um abraço. Agora tu imagina você visitar os europeus, que não tem essa característica generalizada do abraço. E a primeira coisa que a gente encontra um europeu, a gente quer fazer logo o que com ele? Como nordestinozão, um abraçozão, meu amigo. E os meus abraços, pronto. Os meus abraços, o cara pensa logo, rapaz, esse cara é exagerado demais, porque eu abraço, eu aperto, eu cheiro. Mas eu preciso entender que existe uma questão cultural. Mas o dever de saudar é mandamento supracultural, supranacional. Esses são os dois textos. Vejam, nós temos aí juntos dois mandamentos recíprocos. Dois mandamentos que nos empurram para a mutualidade cristã. Dois mandamentos que fazem parte, Emerson querido, fazem parte do bloco de mandamentos que apontam para a seguinte verdade: os discípulos valorizam relacionamentos. E um deles é: acolhei-vos uns aos outros, ou, dependendo da tradução, recebam uns aos outros. E o outro, saudai uns aos outros. Cumprimentem uns aos outros. Enxerguem uns aos outros. O contrário. O primeiro, não rejeitem ninguém. Não rejeitem quem com você também em Cristo vive. Do segundo, o contrário, não transforme o outro num ser invisível. Não dê lugar à miopia espiritual. E eu posso falar de miopia sem ofender aqueles que sofrem dessa enfermidade, porque eu tenho as duas. Eu tenho uma leve, que é a miopia de um olho, e tenho uma mais complicada, que é ambliopia, a doença degenerativa do olho que leva à cegueira de um dos olhos. Já sou hoje constatado como monocular. Só preciso correr atrás dos meus direitos, mas é constatado mesmo, com um laudo e tudo, monocular. Com todo respeito a quem sofre disso, então eu posso falar que se eu estivesse respeitando, respeitaria a mim mesmo. Não dê lugar à miopia espiritual para com o outro. A miopia espiritual para com ele. Não transforma o outro num ser invisível. Queridos, quando Paulo dá esses mandamentos, por vontade de Deus, amado Perrito Clécio, como tu sabes, ele não dá por acaso. Por exemplo, essa carta dirigida à igreja de Roma, uma igreja onde lá você tem judeus e gentios, muito mais gentios, se tratando de raças, etnias, culturas, religiões, costumes. Então veja, uma igreja composta de pessoas com uma diversidade de origens.
origens étnicas, olha só, origens religiosas, origens culturais, origens econômicas, linguísticas. Está lá. Essa é a igreja. Logo, por conta do pecado que ainda carregamos, a membresia da igreja ainda é tentada, e às vezes ela faz isso, a se relacionar, a tentar se relacionar a partir dessa diversidade. E aí querer aceitar ou não o outro dentro da própria igreja a partir das suas origens, a depender das suas origens. E não deve ser assim. E não deve ser assim. Meus irmãos e minhas irmãs, a coisa é muito mais profunda. Porque o autor aqui também, se vocês leram, o autor da revista é o reverendo Arival Casimiro, mas ele já está pegando um gancho com o autor do livro. Vocês sabem que essa revista tem um livro mesmo, escrito por um autor, um gringo. 25 segredos para derrotar a crise da comunhão. A revista foi elaborada com base nesse livro. Eu indico, muito bom. Esse livro eu adquiri quando morava em Cabo de Santo Agostinho ainda. Ministramos lá na igreja esse assunto. E o autor, se você está com a revista aí, eu te convido a abrir a sua revista e observem que quando Paulo, por vontade de Deus, manda acolher uns aos outros e saudar uns aos outros, além do que já dissemos, porque a igreja é composta de pessoas com uma diversidade de origens étnicas, religiosas, culturais, econômicas e etc. Por conta do pecado que nós carregamos, a tendência é a gente querer aceitar o outro ou não, saudar o outro ou não a partir dessas origens, né? E nos esquecemos da biografia do antes e do depois. Aqui agora nos esquecemos que aquele outro meu irmão, ele era aquilo, ele não é mais. O que ele é agora é o que eu sou também. E o que ele é o que eu sou em Cristo. Então, meu irmão, a razão principal para acolhê-lo é Cristo. Ele está no mesmo Cristo onde eu estou, caminhando com o mesmo Cristo com o qual eu caminho, e vivendo para a glória do mesmo Cristo para o qual eu vivo. Mas muitas vezes não é assim que agimos. Ainda hoje, em pleno século XXI, e eu vou aqui entrar numa área, não vou me concentrar no tema específico, mas vocês são testemunhas, vocês vão lembrar do que eu vou dizer. Você está na revista aí, página 11. Observam que o autor do livro aqui, e o Arival Casimiro cita, o Luiz Lovell, eu não sei se a pronúncia é essa, Bailey, eu não sei se a pronúncia é essa, eu estou aqui sendo bem aportuguesado, ou Lovell. Veja algumas razões que nos levam a aceitar ou não uns aos outros, a saudar ou não uns aos outros. Primeiro, eu vou ler como está aqui. Sendo bastante conservador, se o grupo for bastante conservador, a pessoa que está sendo avaliada para ser aceita ou não, é uma pessoa, por exemplo, que tem diferenças entre usos e costumes. Ela tem usos e costumes diferentes do nosso. Por exemplo, aqui é um pouco mais complicado, mas vejam, fumar, beber vinho, assistir filmes no cinema, jogar futebol e etc. Por favor, o autor aqui não está dizendo se é certo fumar ou beber. O autor só está dizendo que aqui são costumes praticados por uma cultura. Aí a gente precisa fazer uma avaliação mais profunda, porque a gente não vive fora de uma cultura. Todos nós vivemos dentro de uma cultura que nós mesmos contribuímos com a construção dela e ainda estamos contribuindo.
toda cultura tem os seus aspectos positivos, mas ela também tem os seus aspectos negativos. Os aspectos negativos são frutos do pecado, da pecaminosidade. Os aspectos positivos são frutos da graça comum de Deus. Então você não pode avaliar a cultura, você não pode abraçar a cultura acriticamente. Nem deve rejeitar tudo acriticamente, sem avaliar, mas também não deve aceitar tudo acriticamente. Mas, por exemplo, esse dia eu estava em casa orando e a minha oração foi mais ou menos assim: Senhor, por esse mundo afora, quantas ovelhas do Senhor foram até excluídas da comunhão dos santos, porque foram encontradas com uma taça de vinho na mão. Eu não estou brincando, não. Estou falando de uma realidade. Porque foram encontradas com a taça de vinho na mão. Aí você chega em Portugal, europeu, servos de Deus, cristãos, zelosos, vai a convite a almoçar na casa de um desses, e o próprio pastor abre a geladeira e aponta para a geladeira ou para a adega. O senhor quer uma taça de vinho ou o senhor quer um chopp? Fique tranquilo que vamos abordar esse assunto com mais profundidade num outro tema da revista. Eu não posso sair do tema, mas para dar um exemplo. Nós precisamos tomar cuidado. A cultura, ninguém vive sem cultura. Nós não somos seres etéreos. Nós recebemos uma cultura, implementamos essa cultura, colocamos mais blocos nessa cultura. Agora, toda cultura tem os seus aspectos positivos e tem os seus aspectos negativos. Por exemplo, você pergunta onde é que está na Escritura Deus dizendo que beber é proibido. Aí você não vai encontrar em nenhum texto da Escritura, nem de Gênesis, nem Apocalipse. Justo. Agora você vai encontrar a Bíblia dizendo que embriaguez é pecado. Mas veja, é preciso diferenciar beber de embriaguez. Tá bom? Eu só quero que os irmãos abordem dentro desse assunto, tá bom? Porque se eu sair desse assunto, a gente não consegue. Presbítero Aldo. Dentro do assunto, especialmente quando a Bíblia faz menção, ou especialmente Paulo escrevendo aqui, as qualificações dos presbíteros. Tem um versículo lá dizendo que ele diz: não dado ao vinho. Que não dado ao vinho, isto não significa não beber vinho. Sabemos e conhecemos que não dado ao vinho é aquele que não se controla com o vinho. Isso, já é o embriagado, isso. Demasiadamente em relação ao vinho. Mas, quando ele diz não dado ao vinho, isso quer dizer que você pode, no almoço, num momento especial, ou em casa, ou fora de casa. Você está no restaurante com a esposa completando 35 anos de casado, quer tomar uma taça de vinho? Pode? Justo. Me convide que eu vou, Lelê. Entendeu? Então, não, quando a Bíblia diz não dado ao vinho, aí a gente tem que entender o que significa isso. Não seja um homem embriagado pelo vinho. Boa sua colocação, guerreiro. Agora, é claro, irmão, quando se aborda um assunto desse, não é tão simples. Porque a mesma palavra que diz que beber não é pecado, embriaguez é pecado, é a mesma palavra também que diz que devemos nos afastar da aparência que devemos tratar o fraco com amor, Romanos 14. Por exemplo, o beber vinho não é pecado, mas alguém que tem problema nessa área, o princípio bíblico é não beba.
Aí a gente não esquece desses princípios, não é? Se alguém tem problema nessa área que é chamado de alcoolismo, para essa pessoa a ordem é não beba. Aí entra as ações espirituais da amputação. Se o teu olho direito te faz pecar, arranca-o. É claro que é espiritualmente, não é? Se o tempo que você está passando no smartphone, se a página que você está entrando com frequência está levando você a pecar, feche essa página agora e não abra mais. É isso que Paulo está dizendo. Se essa página, por mais no aspecto geral boazinha seja, está te levando a pecar, porque aqui e acolá tem uma cenazinha te empurrando para a pornografia, que ofende a Deus e acaba com o ser humano, não abra mais essa página. Então, o alcoólatra, ele tem problema nessa área, então ele não pode. Eu tratei de uma ovelha assim. Ele não podia sentir nem cheiro de limão. Preste bem atenção. Alguns se aprofundam tanto que o cheiro do limão está associado com o que, gente? A pinga. O cheiro do limão. Ele falou para mim, pastor, meu pastor, o cheiro do limão é como se estivesse me puxando. O problema não é o gole de pinga que ele toma. O problema é que não fica só num gole de pinga. O problema é que vai para uma garrafa de cachaça. O problema é que vai para o pecado, embriaguez. Mas o assunto não é esse. Eu vou tratar desse assunto com outro tema. Eu estou dizendo que essas coisas, por não sabedoria, membros já foram mandados embora, porque foram encontrados ouvindo uma música como a de Luiz Gonzaga. E por favor, não se ofendam. O Tiago, graças a Deus, é um jovem maduro, oriundo de uma denominação que em alguns aspectos tem essas percepções, mas ele já está aqui porque não concorda mais, mas sem abandonar os costumes corretos, né, Tiago? Mas, por exemplo, membros já foram mandados para o inferno porque foram encontrados ouvindo. Estou dando um exemplo aqui. Minha vida é andar por esse país para ver se um dia eu descanso feliz, guardar toda a recordação dos lugares por onde... Gente, isso é poesia sertaneja. É poesia cantada pelo rei do Baião. Agora, se uns usam essa música para o pecado, é problema dele. Mas a composição é uma poesia do nosso Nordeste. Queridos, você pegar aquele grupo cristão, Sal da Terra... Qual foi a música que Davizinho pediu para cantar aqui? Vem Jesus, liberta o coração do nordestino. Feliz. Não, bem. Então, segura aí, viu, Elaine? Pastor, não tem como... estarmos num assunto como esse, que fala do acolhimento, principalmente na igreja, sem citar discriminação. E é uma coisa que eu sempre refleti nesses anos, né, de convertida, e já tive algumas experiências. E a nossa igreja aqui, ela tem no seu tema aí, uma igreja, no seu lema, né, uma igreja acolhedora. E quando se trata em acolhimento... Que responsabilidade, hein, Elaine? Muito grande. Por quê? Nós estamos vivenciando um momento muito especial com o Projeto Zaqueu. Nós temos ido, né? E temos pregado o Evangelho, e temos convidado, e temos recebido muitas pessoas aqui no nosso meio. E muitas ainda não têm a sua vida com Jesus. E outras, né, são recentes, estão no primeiro amor, ainda estão no processo de santificação, assim como todos nós. Entretanto, a gente tem que ter muito cuidado como igreja, porque às vezes nós vamos receber uma pessoa que tem o vício, entregou sua vida a Jesus, mas tem um vício como o do alcoolismo.
Então, às vezes, a pessoa é recém-convertida, aí chega na igreja, você sente um pouco de hálito de bebida, aquela pessoa já é deixada. Isso não é crente, não. Isso não se converteu verdadeiramente, porque não deixou o vício. Não se converteu. Né? Não se converteu. Sente o cheiro do cigarro, né? E a gente tem que entender que é um processo. Às vezes, o que acontece? Convidamos algumas pessoas, chega uma pessoa toda tatuada. Essa pessoa, sabe, já não, sabe? Essa pessoa já não entra muito. Então, a gente tem que ter muito cuidado nesse sentido do olhar e do acolher. E acolher verdadeiramente. Eu sei que é difícil. É difícil a gente sentir o hálito de cigarro em alguém, de álcool, mas a gente tem que ter cuidado. Muitas vezes até uma pessoa que tem luta com o homossexualismo e vem na igreja e tem trejeitos, aquela pessoa, querendo ou não, é muito difícil. E ela está pedindo socorro. E ela aqui é o lugar. Então, pastor, aqui é o lugar. Muito complicado essa questão do acolhimento. E a gente, como igreja, é muito difícil. Eu estou dizendo isso a começar em mim. A todos nós. Porque muitas vezes a gente fica tão chocado que a atitude da gente, sem querer, é discriminar. Justo. É se afastar, é não estar perto. Você falou a questão da tatuagem, inclusive na revista. Outro assuntozinho. Cultural. Você vai ver pastores que, no aspecto geral, dizem não. Pastores que, no aspecto geral, também dizem sim. Onde é que está o problema? Abraçar acriticamente. Ora, quantos também já não foram mandados para o inferno porque foram encontrados com uma tatuagem? A questão é a tatuagem em si ou o símbolo que ela representa? É o símbolo que ela representa. O problema é a música em si, a melodia em si ou a mensagem que ela passa? Se você curte essas músicas que fazem apologia ao adultério, à infidelidade, à pornografia, à desmoralização da mulher, é pecado. Agora veja, gente, o que há na cultura de bom não significa que é mandamento de Deus todo mundo fazer também, não. Alguém achou legal fazer o nome de Cristo no braço? Deus te abençoe, meu irmão. Se você pensou direitinho, não vai trazer implicações para a tua vida social, porque tem empresas que não é muito chegado, Cristo não vai te mandar para o inferno por isso, não. Pelo contrário, né? Você está marcando com o nome dele o teu corpo. Então, assim, gente, a coisa, de fato, ela tem que ser com cuidado, acriticamente. Tem pontos positivos e negativos. Mas falou aí também de tatuagem, mas tem o fator socioeconômico. Eita, o fator socioeconômico, às vezes, ele é gritante. E eu falo como pastor. Eu estou pastor já há 22 anos. Atualmente estou pastor da primeira. Eu estou porque um dia não estarei mais no novo céu e nova terra. No novo céu e nova terra só vai ser, ele não está, ele é pastor eternamente, Jesus Cristo. Então, enquanto isso eu estou, é o que diz na nossa língua portuguesa. Não tem nada a ver com o seu. Eu sou cristão e estou pastor. Um dia deixarei de estar pastor e continuarei sendo cristão. E face a face com ele. Mas estando pastor, meu irmãozinho, eu tenho visto às vezes por aí, entre até pastores, alguns, toda generalização ela é perigosa. Mas é você chegar assim num ambiente onde alguns, gente, por favor, eu não me escandalizo com isso não, isso faz parte da caminhada da igreja. Eu passei dessa fase, faz parte da caminhada, Cristo disse, vigiar e, por quê? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Davi não servia a Deus, servia, mas ele não vigiou. Sabe o que ele fez, não sabe? Cansei de chegar assim em alguns ambientes de alguns pastores de grandes igrejas, com seus carrões, e você passar para lá e passar para cá, começar a dançar até uma valsa para ver se alguém diz um bom dia. O pastor Ronilson está por aí. E aí você começa a querer se beliscar. Será que eu morri?
E é minha alma que está aqui vagando, me permitem aqui falar uma heresia, né? A alma não vaga. Será que eu estou? Aí chega o outro cara, entrou no portão, cara, chegou o pastor falando de tal, e você começa a se morder de novo. Aí você começa a ter aquelas duas reações, eu saio daqui ou não saio. Mas aí você diz, não, a minha identidade não está no outro me reconheceu, não. A minha identidade está naquele que me acolheu, Cristo Jesus. Agora é claro, fica a indignação. Então, a igreja precisa tomar cuidado. Porque Tiago, já no primeiro século disse, se entra o rico na igreja e vocês oferecem a primeira cadeira, concomitantemente entra o pobre e vocês oferecem a última. Vou usar a palavra nossa aqui no Nordeste. Que sem vergonhice é essa? Já no primeiro século, gente, para também ninguém se escandalizar, vou abandonar a igreja por isso. Querido, a igreja nesse processo, ela vai se encontrar às vezes assim. Por isso Deus levantou pastores, para pregar, para demonstrar, para, entendeu? Não é abandonando a igreja que você vai confrontar o pecado. É dentro dela, com amor e carinho, dependendo do pecado, fora o próprio. Mas é preciso citar. Porque o mesmo Cristo que foi almoçar na casa de Mateus, e lembre-se, ele tinha grana, viu? Ele era o cobrador de quê? De impostos. Então Cristo também não rejeita rico não, viu? Porque às vezes o pobre também tem uma noção errada. Pega o texto da palavra achando que Cristo tem pavor de rico, né? Quem é que dá a riqueza? A riqueza sadia, saudável, quem é que dá? Agora, a quem mais ele deu, mais vai ser cobrado. Eis a grande questão. As pessoas se esquecem disso, meu irmão. Quanto mais ele lhe dá, mais vai lhe cobrar. Ele comeu na casa de Mateus, o cobrador de impostos. Então o cara tinha uma certa condição. Vamos lá chamar ele de classe média alta. Mas esse mesmo entrou na casa da sogra de Pedro, o pescador, e a curou. Gente, eu dou essa risada de alegria da minha alma. Esse é o meu Senhor. Então, quando você estiver se sentindo assim rejeitado, num ambiente, lembre-se, do teu lado, está pertinho de você, fazendo companhia, o teu Senhor, Jesus Cristo. E não tem ninguém mais importante do que Ele ali, Jesus Cristo. Eu faço uma disciplina, eu faço uma disciplina. Eu sou muito admirador de carros. Minha esposa sabe disso. Eu gosto de viajar. Se eu pudesse, meu amigo. Agora não vou poder mais viajar por amor à minha esposa, porque ela não gosta de estrada. Ela gosta de viajar, mas eu entendo. Mas eu gosto. Então eu gosto de carro, de modelos de carro. Sou admirador. De moto. Esse da moto, esse sonho, ela vai realizar. Eu tenho o sonho de comprar uma moto e viajar pelo litoral nordestino. De férias, é claro. Mas eu faço uma disciplina, às vezes dirigindo por aí, eu louvo a Deus pelos ricos. Você já parou para louvar a Deus pelos ricos? Pelos empresários, pelas grandes empresas, porque são eles que dão emprego. Deus seja louvado. Essa é a logística de Deus, gente. Então torça pela tua empresa, para que ela continue bem, porque é ela que dá trabalho. Tem cristão que não tem noção, rapaz. Se ele trabalha direitinho pela empresa, a empresa vai bem, e ele vai manter o trabalho dele. Mas a empresa não valoriza. Calma, Deus está vendo lá do alto, faça a tua parte. Pastor, onde o senhor quer chegar, pastor? Então vamos lá. Você está dirigindo no trânsito. E eu já vi isso acontecer. Aí o cara no carrão dele, Deus seja louvado pelo carrão dele. Aí está lá o cidadãozinho, também trabalhador, né, cidadão brasileiro, no seu golzinho quadrado, sabe aquele quadradozinho que quando foi, e já saindo fumaça pelo cano de escape. Aí o cara que está no carrão dele, ele acha que ele tem o direito de forçar o cara que está no carrinho dele também, pagando, talvez não pague mais IPVA não pelo ano, né? Mas o governo liberou. Ele acha que ele tem a obrigação de o rapaz lá do golzinho dele dar espaço para ele passar na SW4 dele. Ei,
Pensa uma coisa linda, SW4, viu? É só para admirar, sem obsessão, sem começo. Mas ele tá na SW4 dele, ele acha que o cara que está no golzinho dele tem que parar, sair para ele passar. Eu procuro fazer uma disciplina. Meu carro é simples, é popular, como de vocês. Mas quando eu vejo um cara passando no fusquinha dele mesmo, pense uma alegria bate no meu coração. Eu começo a dizer, Senhor, louvado seja o teu nome. Porque ele tem um carro dele ali para dirigir. Oh, que maravilha, Senhor. Deus seja louvado pelo teu nome. Aqui e acolá, viajando ali nas Bandeirantes, aí Anguera, aqui e acolá você encontra um carro, aqui também, quando o carro assim é velho, mas é pago. E o teu? Já sabe o resultado, não é? É velho, está caindo esse pedaço, mas é meu. E o teu que está devendo ainda? Tem algumas frases. Então, a questão econômica é muito séria, precisamos tomar cuidado. Deus seja louvado se você tem, Deus te deu. Mas precisamos tomar cuidado com o critério socioeconômico. Chega alguém na igreja, veja o nível de atenção que você tem dado a quem chega na igreja. A depender da posição socioeconômica da pessoa. A depender das indumentárias, das vestimentas. Veja o nível de atenção. Porque a acepção de pessoas ela é sorrateira. Não pense que muitas vezes, não percebe muitas vezes não. Eu vou dar um exemplo de mim, a luta que eu faço comigo mesmo. Quando eu recebo uma ligação, eu vou dar um exemplo quando eu morava no Cabo. Tem uma irmãzinha muito querida que até hoje ela liga para mim. Uma ovelha, até hoje. Ela me liga para mim, meu pastor, como é que você está? Ore por mim, pela minha família e tal. Lá, eu passei por uma experiência interessante. Eu estava numa correria, parece que eu estava preparando lá um sermão e tal, um estudo, aí o telefone tocou. Era ela. Aí eu fui tentado a não atender. Naquele momento, por uma razão até legítima. Eu estava ocupado, gente. Não atender o telefone não é falta de conteúdo, às vezes você está ocupado, às vezes está dirigindo. Mas é quando eu pensei em clicar no acusar, recusar, eu parei, mas foi muito rápido. E disse, se essa mesma ligação, nesse mesmo horário, fosse de fulano de tal, esse pastor tal, que é conhecido nacionalmente, eu recusaria. Na hora, meu amigo, eu atender. Porque eu não recusaria. Sejamos sinceros, gente. Vamos ser sinceros? Eu não recusaria. Eu pararia na hora. Eu não é, gente. Mas você tem que ser sincero com a gente, diante de Deus. É rasgar o coração. Se essa mesma ligação, na hora eu parei, eu fiz uma disciplina. Se essa mesma ligação fosse e eu citei o nome do pastor. Não estou acreditando. Eu não estou acreditando. É agora. Fala, reverendo. Aí eu falei, opa. Fala, ovelha do Senhor Jesus Cristo. Não é assim, é batalha, porque a acepção de pessoas, ela acontece muitas vezes de forma bem sorrateira. A gente nem percebe. Entende por que Paulo disse, acolhei-vos? Está aí, 4 pontinhos, leu em casa. Acolham. E o critério? Qual é o critério para acolher? Nenhum desses. Pelo contrário, é esse critério que faz com que pessoas de origens diferentes vivam unidas na mesma igreja, juntinhas na mesma igreja. Qual é o critério? Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouça a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue, tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. O critério é o sangue de Jesus Cristo. O mesmo sangue que foi derramado por você, foi derramado por mim. Cristo é o critério.
Cristo é o critério. Quando Paulo diz em Efésios 2, 8, 9 e 10, ele está fazendo isso. Ei, essa biografia de vocês do antes e do depois tem como causa última esta aqui: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obra para que ninguém se glorie. Você não está aqui porque você fez algo para merecer, você está aqui pela minha graça. Aí o outro também pensa a mesma coisa. De fato, o outro a mesma coisa, de fato. Aí, meu irmão, família de Deus, povo de Deus, edifício de Deus. Agora, esse acolhimento deve ser frequente, gente, não é um acolhimento esporádico, deve ser frequente. Recentemente, uma ovelha amada aqui desta igreja, de forma bem carinhosa, ela percebeu eu girando aí, indo para lá e para cá. Aí ela olhou e disse: respira um pouquinho, homem. Eu estou narrando isso porque foi bem saudável, foi bem legal, foi bem gostoso. Aqueles que o senhor não conseguiu abraçar, a gente te ajuda aí abraçando. Coisa linda isso, não é? Mas observe o porquê que isso acontece. Vai chegar um dia que não vai dar mais, não. Tem que sentar mesmo na mesazinha e orar. Isso, porque não dá mesmo. Imagina uma igreja com 1.000 membros, com 2.000 membros. Se o pastor tentar, ele vai ser acusado de acepção de pessoas, porque vai sem querer abraçar outros não. Mas por enquanto, mas sabe por que às vezes, por enquanto faço isso? É aquela preocupação de que todos recebam o abraço. Isso é acolhimento. Isso é acolhimento. É um acolher constantemente. É um acolher até membros da igreja antigos. Paulo não disse: acolhei uns aos outros uma vez por ano. Acolhei-vos uns aos outros na festa da colheita. Acolhei-vos uns aos outros no dia dos pais. Acolhei-vos uns aos outros dia a dia. Todos os dias. Entendeu, Leôncio? Todos os dias. Aí o Leôncio chegou aqui quinta-feira, estava no gabinete pastoral. Aí o Leôncio passou, e o Leôncio voltou, e o Leôncio passou. Eu pedi licença à família querida que estava no gabinete pastoral, porque eu percebi que o Leôncio queria alguma coisa. Eu digo: Leôncio, segura aí. Nós estamos ali no gabinete pastoral, cuidando de algumas ovelhas. Eu vou falar contigo já já. Não, porque eu quero falar com o senhor, estou precisando falar com o senhor, viu? Pode ser, pode ser. Mas aí o gabinete pastoral terminou já na hora. E aquela coisa linda como foi quinta-feira, tem sido assim com frequência, é bondade de Deus, é bondade de Deus. Mas aí não deu, né, Leôncio, na quinta-feira. Aí como é bom depender do Espírito Santo, guerreiro. Porque quando eu entrei no carro, fui para casa e fui lembrando: eita, aquele minutinho que o Leôncio me pediu, não foi possível oferecer a ele. Eu não esperei nem sair do carro, estacionei o carro na garagem, peguei o telefone, liguei, ele atendeu: Leôncio, domingo, às 17 horas, pode ser? Pode, pastor, e vai ser hoje. Eu estou compartilhando isso para dizer o seguinte: isso é acolher, isso é acolher. Pode ser hoje, pastor? Pode. Está aqui, Jade, a mãe de Heitor, mora em Salvador. Jade, já um relatóriozinho geral, sem entrar nas suas intimidades, né, Jade? Mas nossa irmã em Cristo, presbiteriana, veio celebrar o aniversário com o filhão. Jade entrou em contato conosco desde Salvador. E temos mantido contato, agradecendo a igreja pelo acolhimento da vida do Heitor. E há pouco me chamou aqui do lado de novo, que tem vontade de estar mais frequente e tal. Eu digo: vamos te ajudar, a gente chega lá. Gente, um adolescente dizendo que tem vontade de estar mais frequente, tem vontade de estar mais junto. Gente, isso é para fascinar. Isso é para deixar o seu coração batendo forte. Diácono Luciano, isso é para a gente dizer assim: poxa, cansa, mas vale a pena. Vale a pena. Microfone ali para o Manuel, microfone ali para o Guerreiro. Vale a pena. E está aí Jade. Deus seja louvado pela tua presença, Jade. Minha esposa também aqui é chamada de Jade. Jairene, mas chamada de Jade, viu, Jade? Pastor, aqui isso tudo é muito bom que você está falando sobre acolher uns aos outros, né? Na verdade, serve de vacina para algo que a gente já está fazendo e cada dia mais fazendo melhor.
né? Isso é muito bom. Graças a Deus a igreja tem fazer que nem a linguagem do jovem, tem copiado essa ideia, né? Tem feito isso e, como a Elaine falou também, nos preparando para outras questões, outras demandas que venham a ter. E isso foi muito bom que você está falando, né? Então, sigamos nessa linha, acolhendo. É verdade que um dia ou outro alguém vai... Não tem jeito de que todos... É o ideal que tenha jeito. Mas existe também uma coisa bem interessante, como o senhor falou ali, naquela situação que o sacerdote, o profeta, agora me deu um branco, estava resolvendo... Foi Samuel, né? Foi Samuel resolvendo as causas e aí... Foi Samuel, não estou lembrando mais não. Você vai lembrar de quem foi? Ele disse, não, levanta pessoas para te ajudar. Né? Ele estava com os braços levantados e ele foi e dividiu chefes para cada assunto. Então, no futuro, logo em breve, espero em Deus, que a gente possa se organizar nesse sentido, de que possamos ter comissão de acolhimento, de acolher um o outro, né? Para que ninguém chegue na igreja e saia invisível. Isso. Seja com a condição abastarda ou com a condição mais simples, até porque, graças a Deus, eu tenho visto a igreja nesses 28 anos que não tem tido distinção, né? Quem chega na igreja, graças a Deus. Mas isso serve para nos fortalecer. Isso, guerreiro. Serve de vacina. Justamente. Além do Samuel, mas um dos fatos lindos que também tem tudo a ver com a tua fala, o conselho que Jetro deu a Moisés. Moisés lá, olha, Moisés liderando tudo. Os problemas pequenos, os problemas grandes, Moisés, Jetro, por vontade. Deus é bom, gente. E o sogro dele. Aí Deus usa o Jetro para dizer: meu filho, chega aqui. Você vai se acabar. Você vai acabar o povo também. Você não tem condição de dar conta disso, não, meu filho. Olha, ouça, eu imagino o diálogo, né? Ouça o seu sogro. As sogras também são bênçãos, viu, Joelson? Eu já consegui ler nos seus olhos. As sogras também são bênçãos. E eu fico de olho aí, se ele falar alguma coisa, me diga aí de sogra. Isso. Meu filho, faça isso aqui. Pegue tantos homens, os critérios são esses, coloquem eles como chefes de tantos, de 100. Que didática, né, guerreiro? Parece uma guarnição militar, né, Clécio? Coisa linda. Por isso que eu amo isso, guerreiro. E não foi só, coloque todo mundo sobre 100. Não, isso envolve capacidade também de cada um. Coloque um sobre 50, coloque outro sobre 100. Aí o que vai acontecer, Moisés? As pequenas coisas eles resolvem, Moisés. Agora, aquelas pesadas, aí chegam para você. Foi uma benção, meu irmão. Lembraste bem. Tem que ser assim. Tem que ser aqui. Muitas igrejas têm seguido esse princípio de Deus. Não é de Jetro, não, é de Deus. Deus usou Jetro. Então, meus irmãos, que o Senhor nos ajude a acolher uns aos outros e saudar uns aos outros. Não torne ninguém invisível. Não transforme ninguém em um ser invisível. Em o nome de Jesus Cristo. Aceitar significa, diz aqui, não julgar o outro em assuntos que não são considerados pecado. Aceitar significa suportar a debilidade dos mais fracos. Aceitar significa não fazer acepção de pessoas. Aceitemos. E saudar uns aos outros é não deixar ninguém ficar invisível na igreja. Agora, é claro, a igreja vai crescendo. Como disse o presbítero Manuel, precisamos seguir o princípio de Deus dado a Jetro. Sempre nomear aí comissões para ir ajudando, porque vai chegar um dia que não dá mais para você estar circulando como pastor. Não dá mais, não é? Vai, aqueles que quiserem, que tiver um tempinho, chega e abraça, porque... E que Deus seja louvado. Não que não queremos abraçar, mas que chegue o dia. Mas ainda assim vamos ter o dia aí para o abraço. A gente vai inventar alguma coisa. A pizza do abraço, o café do abraço, é o Ministério de Canto cantando ali, ou no novo templo. A igreja precisa entender, separar o que é heresia de inovação santa, para o bem dela. Como praticar isso? Então que o Senhor nos abençoe.